e agora nós vamos falar sobre Paris Saint-Germain. Você sabia que o time sub-19 do clube francês tem um técnico brasileiro no comando? Como jogador de futebol, ele teve passagens pelo Santos, Fluminense, PSG e são mais de 8 anos de história com o clube na comissão técnica. Muito bem-vindo ao Elas com a Bola, Paulo César. Prazer falar contigo. Queria que você contasse um pouquinho mais pra gente sobre essa sua transição de carreira de jogador de futebol para treinador do time feminino e o que representa para você hoje o futebol feminino. Seja bem-vindo. Obrigado, uma boa noite a todos. A minha transição para o futebol como treinador, né? Eu parei de jogar em 2014, então logo me transitei na comissão técnica como auxiliar do Criciúma, em 2014, com o Toninho Cecília, que foi o treinador, e que foi o treinador que me deu a primeira oportunidade, né? Porque ele tinha sido meu treinador quando eu fui jogador. E dali para frente eu fui até o 15 Piracicaba com ele, e depois do 15 Piracicaba eu fui pro Juventude, onde eu tive a oportunidade de ser a primeira vez eu ser o treinador principal da categoria sub-20 masculina. E aí fomos campeões gaúchos. E aí, com a consequência do trabalho que foi feito lá, eu fui pro time profissional. Fiquei uns 3, 4 meses no time profissional. A gente já sabe a realidade do futebol brasileiro. E aí foi um projeto meu e da minha esposa, e um projeto familiar e profissional também, para que pudesse passar alguns diplomas no campeonato, no futebol francês, para que eu pudesse trabalhar na Europa, né, que era o meu objetivo. E aí eu vim trabalhar na Europa e fazer meus diplomas na Europa. Então faz 5 anos que eu tive a primeira oportunidade de conhecer, né, o futebol feminino, né, porque a gente tinha só uma visão de longe, e de conhecer, de integrar a comissão técnica da base da Sub-19 do PSG. Então foi ali que eu me integrei e passei 3 anos como auxiliar, e agora já é meu 2º ano como treinador principal. Eu estou indo para o 3º ano. Então, assim, foi uma grata surpresa. Eu sou muito feliz ali pelo meu trabalho que eu venho fazendo, pelo conhecimento que eu tenho hoje pelo futebol feminino. E assim, essa foi a transição. E hoje eu tenho essa oportunidade de trabalhar com o feminino e estou muito feliz. Que legal. Olá, Paulo. Ótima noite para você. Obrigada pela participação aqui conosco. Você que é experiente, seja como jogador, né, como treinador. Gostaria que você falasse pra gente dessa vivência sua no futebol europeu, que é muito forte, né? Se você observou algum quesito, algo de positivo que daria para ser utilizado ou adaptado no futebol feminino brasileiro para que a gente continue nesse desenvolvimento crescente. Então, a visão que eu tenho do futebol brasileiro hoje, do futebol feminino, é que, infelizmente, os gramados hoje eles não têm uma estrutura tão boa para que o jogo pudesse ter uma velocidade necessária que nós temos aqui, por exemplo, na Europa, né? Então, a gente tem uma estrutura aqui muito boa aqui para treinamento e para jogos, e eu acho que é o que falta um pouco, essa estrutura de equipe, essa estrutura de gramado, para que tenha um gramado adequado para as meninas poderem se desenvolver, né? E fazer com que o futebol feminino seja um pouco mais vistoso, né? Então, a grande diferença que eu vejo é essa estrutura. E aí nós temos 2 perfis de jogadora, né? Tem um perfil da jogadora brasileira que tem essa qualidade técnica, né, que é muito apurada. Hoje estão trabalhando um pouco mais taticamente. E aqui na Europa eu tenho essa qualidade esse controle tático, esse equilíbrio de equipe que nós temos aqui, que é muito importante. Então eu tento, e eu acho que eu tive algum sucesso, em conciliar essas 2 culturas que eu aprendi, tanto como jogador, como a cultura brasileira, né? E o que eu aprendi taticamente aqui, o equilíbrio de equipe, como o futebol francês me pede. Então, eu consegui conciliar essas 2 culturas e eu estou tendo sucesso. Graças a Deus eu estou fazendo um bom trabalho aqui, os resultados estão aparecendo, e eu acho que essa é a grande diferença que eu posso citar para você agora no momento.
Paulo, prazer falar contigo. É sempre bom receber treinadores como você, que tem essa vivência também de fora do país. É claro que a gente sabe que é diferente mesmo do nosso futebol brasileiro aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre Copa do Mundo, porque a gente sabe, tem informações da base, como está funcionando aqui no Brasil, mas eu queria saber como é que está funcionando na França. Existe, é claro, uma preparação para que essas atletas elas subam para o profissional, elas se integrem cada vez mais cedo. A gente vê isso também no futebol masculino, os jogadores se integrando cada vez mais cedo nos profissionais. Eu queria que você falasse sobre Copa do Mundo, por quê? Qual que é o planejamento francês? Talvez você tenha esse contato maior para uma construção até uma Copa do Mundo. Existe um olhar mais apurado para essas jogadoras mais jovens? Ou é um trabalho que também tem aí atletas mais experientes? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, querendo ou não, você tem uma visão mais próxima aí do futebol francês, né? Então, o que eu posso te falar aqui, o monitoramento que a seleção francesa faz com as jogadoras, principalmente dos jogadores do Paris Saint-Germain, que eu vou citar as jogadoras do Paris Saint-Germain, ele é muito, muito próximo, assim, ele tem muita convocação durante o ano, né? Para você ter uma ideia, eu trabalho com a Sub-19, mas jogadoras Sub-19 mesmo, eu só tenho 3 no meu grupo, o resto são todos Sub-16, 17, 18. Então, nós trabalhamos com 4 anos de idade, né? Com 4 gerações, vamos dizer assim. E eu tenho 34, 35 meninas num grupo de Sub-17 e Sub-19, e eu tenho 27, 28 meninas que são de seleção, que são seleção Sub-16, são seleção Sub-17, 18 e as seleções Sub-19. O que a gente faz aqui no Paris Saint-Germain, a gente tem um cotidiano muito legal, porque a cada semana 2 ou 3 meninas da base, elas sobem para treinar com o profissional, né? Isso é uma cultura que a gente já tem aqui há alguns anos. Então, por exemplo, se a gente for falar dos primeiros 6 meses agora, eu tenho 19 meninas da base que já treinaram com o profissional, né? Então, assim, existe esse monitoramento, existe essa condição das meninas treinarem com meninas internacionais, com jogadoras internacionais que têm um nível muito alto, para que elas aprendam a velocidade do jogo, para que elas possam estar mais adaptadas ao mundo profissional, para que elas possam ter o comportamento da rotina e do cotidiano delas para o mundo profissional, né? E aí tem essa inspiração também de treinar com uma Marika Totó, com uma Sakina, que são jogadoras internacionalmente conhecidas e que dá essa possibilidade. Então, a gente tem uma relação muito próxima com o profissional e faz com que essas jogadoras elas progressem, elas progridam assim muito mais rápido do que a gente imaginasse se elas ficassem só jogando com as meninas da idade delas, né? Paulo, outra coisa, eu queria falar sobre o seu sucesso na sua equipe Sub-19, né? Eu vi aqui alguns dados que a sua equipe teve um desempenho de 100% de aproveitamento, é isso mesmo? Eu queria saber, além de tudo isso que você acabou de falar, né? De todo esse desempenho que você citou, o que mais foi essencial para esse progresso, para esse desempenho? Olha, eu acho que primeiro a experiência que eu tive como treinador principal do ano passado, né? Eu tive a experiência do ano passado, então foi a primeira vez que eu peguei o time como treinador principal. Então, claro que fizemos muitas coisas boas no ano passado também, mas esse ano a gente conseguiu fazer com que o grupo fosse um pouco mais homogêneo. A gente contratou jogadoras com bastante qualidade, jovens e com muita qualidade, né? E a gente conseguiu fazer com que esse coletivo conseguisse emerger, e aí as individualidades elas foram aparecendo, né? Então, claro que os números eles falam por si só. Nós tivemos 10 jogos, ganhamos os 10, fizemos 54 gols e só tomamos 2. Então, assim, e aqui na França, o campeonato ele é em 2 fases. Então, a primeira fase é uma fase um pouco mais regionalizada, vamos dizer assim, e a segunda fase, que é a fase elite, que é agora onde nós começamos agora, dia 18 de janeiro, com a fase elite, que é onde os melhores times que se classificaram nas chaves, que vão se reencontrar, que vão jogar agora ida e volta para saber o campeão francês. Então, nós tivemos um sucesso, assim. Eu acho que a chave é o trabalho que a gente vem fazendo, que a gente vem desenvolvendo, o prazer que a gente tem de estar ali, a paixão que a gente tem de transmitir o que a gente aprendeu como jogador, como treinador, com os estudos teóricos, com a prática, poder passar para elas
e fazer com que ela se desenvolva com a maior alegria possível. Então, a gente traz esse lado brasileiro para os treinos e traz esse lado de alegria, e sem esquecer a exigência que existe no alto nível e que a gente precisa colocar no dia a dia, né? Legal. Paulo, muito interessante tudo isso que você acabou de falar pra gente. Parabéns, primeiramente, pelo seu trabalho aí no PSG. Sucesso, muito obrigada por compartilhar conosco a sua visão, a sua experiência. Foi um grande prazer falar contigo. Esperamos você numa próxima. Sucesso para você e para a sua equipe do PSG. Um abraço para você. Eu que agradeço o convite. Espero na próxima vez poder estar aqui com vocês e falar de coisas ainda melhores ainda, né? Que agora a gente está evoluindo, o futebol brasileiro está indo bem. A gente espera que melhore cada vez mais. E muito obrigado aí pelo convite. Obrigada a você. Tchau, tchau.